Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam crendo que Jesus está cuidando da sua vida. Sendo você estando bem ou não, nunca se sinta obrigado a falar que você está bem, mas lembre-se sempre que independente do bem e do mal, Jesus é o Senhor. Queria muito que a gente abrisse em Colossenses, capítulo 2, a versão NVI, se a Larissa estiver aí. Ih, difícil. Meus amigos e amigas, antes da gente entrar aqui no texto e a gente meditar sobre a palavra e o Espírito Santo continuar transformando a gente, ensinando, edificando, quebrando, rachando no meio, arrancando as tripas, colocando tripa nova, se assim ele bem quiser, eu queria situar todo mundo. Na semana passada a gente começou aqui uma série com um tema bem específico: supremacia de Cristo. E talvez, depois de uma semana, talvez você tenha ouvido a pregação de novo, talvez você tenha lido o texto de Colossenses capítulo 1, talvez você nas suas devocionais, meditações, canções, orações, igreja caseira, talvez você tenha conversado, ouvido, sentido algo a mais sobre, caraca, Jesus é supremo. Mas talvez mesmo, se a gente começar uma conversa agora sobre supremacia e te pedir o significado, talvez você fale assim: supremacia é ser supremo. Mas ainda, repara bem, não é explicar. Eu acho isso muito bom. Na escola, assim, quando direto eu pergunto a explicação do termo: pessoal, o que é democracia? Quando você é democrático. Então, a gente tem esse costume brasileiro de explicar dando exemplo. E isso não é explicar, né? Então, assim, o que é supremacia? E aí, acho que para ficar bem guardadinho aí, o Lê comentou e falou semana passada, e eu vou aqui aprofundar também do meu ponto de vista. Supremacia é quando não existe adversário, tá? Então, que fique bem guardado no seu coração. Se Jesus tem a supremacia, ele não tem adversário, ele não está numa competição. Ele não está disputando umas Olimpíadas pela sua salvação. Ele não está, de verdade, concorrendo com ninguém. E aqui já é uma frase que talvez, dependendo do que você recebeu de evangelho até hoje, já te deu uns pinos, porque provavelmente, assim como eu, você já ouviu falar, você já viu filme, você já viu vídeo e... espero que sim, porque isso é muito edificante. Você já presenciou alguma possessão demoníaca e naquela situação, naquela sensação, naquela vista você falou: caraca, o bicho é muito forte, o bicho é muito poderoso. Você ficou morrendo de medo, você ficou desesperado porque você ouviu umas histórias que o diabo começa a falar pecado na frente de todo mundo e você falou: deixa eu sair daqui, maluco. Cada um, mas assim, olha que incrível. Se Jesus tem a supremacia, meus amigos, ele não tem, presta atenção, adversário à altura. Podem ter pessoas que odeiam Jesus, podem ter bichos e seres e monstros que lutam contra ele, podem ter seres cabulosamente poderosos que juram alguma coisa, mas eles nunca estarão, não estão e nem estiveram à altura de Jesus. Então, por favor, meus amigos, essa nossa série, ela tem um lado, eu não sei se você já ouviu essa palavra, tá, irmão, irmã? Apologético, tá? Então você nunca ouviu essa palavra aí? Apologético, meus amigos, é a área da teologia que estuda a defesa da fé. Então, assim, é a área da teologia, ou seja, é a área de estudar dedicadamente sobre Deus, que está preocupado em como capacitar o cristão a saber defender a fé. Mas não é defender, tipo assim, revidar. Não. É defender no sentido de a quantidade de evidências que eu consigo carregar para ter convicção no que eu creio. Percebe? Se alguém falar assim: Jesus não existe, aí você fala assim: o seu também não existe. Isso não é defesa, isso é revanche.
E Jesus falou algo sobre revanche, né, meus amigos? Tomou de um lado, devolve um jab. Não, tomou de um lado, meu filho, pode bater aqui também. Mas a sua violência não vai definir minha identidade. Esse é o princípio do oferecer tá fácil, né? Fazer bem babão, não. Mano, você me bater, não importa. Você me humilhar, você tirar minha dignidade humana, não vai tirar minha identidade de filho, tá? Então, presta atenção, meus amigos, presta atenção, porque nós vivemos tempos sombrios, de tudo quanto é lado, tentando justificar conflitos e guerras. E a gente precisa tomar muito cuidado para que o nosso senso de justiça humano, de dores e mágoas, independente de cá ou de lá, justifiquem a revanche. Isso aqui é muito delicado. Tudo bem? Então, apontando para, de novo, supremacia. Não existe adversário à altura. Tudo bem? A gente vai dar sequência nesse livro que o apóstolo Paulo escreveu, estando preso, tá bom? Que é o livro de Colossenses. Então vamos lá. Versículo 1. Sigam juntos. Quero que vocês... 2:1, tá bom? Colossenses capítulo 2:1. Quero que vocês saibam o quanto eu estou me dedicando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que não me conhecem pessoalmente. Olha que querido esse Paulo, né? Doido para estar presente em todos os Emaús ao mesmo tempo, desesperado. Esforço-me para que eles, então ele está falando da igreja ali, mas da galera de Laodiceia, tá? Sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem, vamos lá, hein? Toda a riqueza do pleno entendimento, a fim, com o objetivo de conhecerem, o pleno de novo aí, plenamente o mistério de Deus, a saber, o Cristo. Então, olha aqui, hein? Assim, Deus tem um mistério, tá ligado? Deus tem um segredo que faz ele ser Deus. Pensa aqui, Deus tem um mistério, ele tem um segredo, que é aquilo que separa, para ficar um pouco mais prático, tá? Aquilo que separa nós, seres humanos, sempre termos dúvidas, sempre termos relutância, sempre termos alguns questionamentos que a gente fica com medo de fazer, porque a gente não sabe exatamente o que Deus pensa. Isso é normal, cara. Desde que você se entende por gente, você tem umas perguntas de Deus aí meio cabulosas que ou você evita, ou você já aceitou que não tem resposta, e são os mistérios, são realmente os mistérios. Só que é legal que Paulo fala de todos, bro. Tem um específico, e que não é mais mistério, e ele dá um nome: Cristo. Então, Cristo é o mistério de Deus que faz, olha que incrível, a humanidade ter acesso a Deus. Então, tudo que Deus esconde, tudo que Deus não revela por tamanha glória e santidade, meus amigos, Cristo veio e se tornou a chave. E essa chave, quando usada, abre a porta para o livre acesso ao Deus misterioso, ao Deus que todas as civilizações tentaram dar um nome: Zeus, Thor, Osíris, Tupã. Todos tinham explicações, mas todos estacionavam, e agora está falando alguém que estuda isso, todos estacionavam na resposta sobre redenção, sobre a distância da humanidade e esses deuses. Ou seja, todas as religiões, por mais que completas, incríveis, lindas, e vale a pena se estudar de verdade, vai estudar mitologia grega, nórdica, é riquíssimo. Todas pausam quando o assunto é: mas e aí, cara, quando é que a humanidade vai poder estar lá? Quando é que a humanidade vai sair desse caos e poder viver ali? Quando é que a humanidade vai ter chance? Nenhuma dá. Aí vem Jesus Cristo ser a resposta desse mistério. Tudo bem? Então assim, meus amigos, são tantas riquezas. Percebe agora o que a gente canta? Tantas profundidades, são tantas perguntas, tantos questionamentos, e Paulo está reforçando com seus queridos colossenses: meus amigos, olha o 2 de novo, esforço-me para que sejam fortalecidos em seus corações,
unidos em amor, e assim alcancem a riqueza do pleno entendimento, conhecendo plenamente o mistério de Deus. Continuando. Nele, Cristo, estão, olha só que incrível, guardados, protegidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meus amigos, por favor, vamos lá. Olha que coisa mais espetacular. Jesus Cristo é a chave, única chave, que traz a resposta para a sua angústia diária e a sua constante sensação de solidão, inutilidade, autoestima baixa, culpa e arrependimento por aqueles que se foram e você não teve todo o tempo que você achou que deveria ter com aquela pessoa. Culpa e arrependimento para todo o mal que você já fez para pessoas que até hoje não conseguem olhar para a sua cara igual. Dores, meus amigos, que são indescritíveis, porque talvez você carrega ela há tanto tempo que ela virou um órgão no seu corpo. Ela faz parte do seu funcionamento. A sua personalidade é definida às vezes por traumas, mágoas. Ou a sua força no coletivo, você é uma pessoa extrovertida, você é uma pessoa que se dá bem com todo mundo. Na verdade, infelizmente, muitas das vezes é carregado por um desespero de não se suportar no silêncio. Amigos, nós não fazemos ideia, por mais vida na vida, intimidade que a gente construa. Desculpa o termo que eu vou usar, mas é só para vocês entenderem o peso dos demônios que cada um carrega. É o pleno conhecimento. O pleno conhecimento é não deixar mais nada de fora. Meus amigos, o único que tem acesso a isso é quem te habita por dentro. Uau. O Espírito Santo. Cara, isso é muito incrível, meus amigos, porque eu posso estar aqui, presta atenção, pregando. Vocês podem estar me observando e falar assim: caraca, ele buscou a Deus para pregar e tudo mais. Eu realmente, tirei o dia hoje assim para eu ter tempo com ele e aprender e ouvir e entender de Jesus algo que ele queria compartilhar com vocês. Mas presta atenção, aqui pode estar carregado ainda de tanta raiva da semana, entende? De tanta irritação e tanta preocupação que vocês nunca vão saber. E eu até acho, e agora vamos pensar assim, que vocês não precisam saber. E talvez vocês nem se interessem em saber. Mas o Espírito Santo, morando dentro de mim, não tem como não saber. Vocês entendem? O Espírito Santo não pergunta, no sentido de, o que você está sentindo? O meu sentimento está ligado a saber que ele está em mim. Vocês estão percebendo que com isso não há competição, meus amigos? Não há competição. O Espírito Santo não pode ser exorcizado, meus amigos. O Espírito Santo não vai sair com 8 orações. O Espírito Santo não vai sair com uma cruz. O Espírito Santo não vai sair com água benta. O Espírito Santo, ele não está mediado por força humana. Mas quem é o Espírito Santo, meus amigos? Quem é o próprio Espírito Santo? É quem o Cristo, o mistério de Deus, derramou para todo aquele que nele crê, seja consolado até que ele volte. Amigos do céu, qual é a supremacia de Deus? Ele te habita em espírito, ele te habita em pessoa, ele te habita em glória. Vocês entendem isso, pessoal? Você tem acesso a Deus em todas as expressões, em todas as suas carências. Eu estou tentando ser bem delicado com vocês aqui, porque eu quero que vocês entendam, meus amigos, que quem está escrevendo isso aqui é um maluco que estava preso e tinha que falar isso aqui, tudo que eu estou falando com vocês, que tinha que compartilhar tudo que vocês experimentam. Eu espero que vocês experimentem isso no culto, eu espero que vocês experimentem isso devocional, eu espero que vocês experimentem a igreja caseira, mas ele só tinha uma bendita da caneta e um papel para tentar mostrar para aqueles amados distantes que eles teriam acesso aos mistérios de Deus. Continuando, meus amigos, versículo 4.
Eu digo essas coisas e reforço com vocês, para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque embora eu esteja ausente, eu estou com vocês em espírito, e alegro-me ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês em Cristo. 6. Portanto, vamos lá, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé como foram ensinados, dando sempre graças a Deus. Amém, meus amigos? Vamos pensar aqui então agora. Olha só. Paulo está reforçando o que ele disse no capítulo 1. E no capítulo 1, ele tenta ser extremamente adorador, entregue. Você estava aqui, espero eu. Se você não estava, você ouviu, gente. Paulo vai falar sobre a supremacia de Deus de forma poética, de forma rimada, de forma cantada, de forma emocionada, porque só assim ele consegue, graças ao Espírito Santo, dizer quem Deus é para ele. E aí ele continua, a partir dessa beleza, a começar a cutucar, presta atenção, questões da igreja de Colossenses. Tudo bem até aqui? Então, os Colossenses, que eram uma comunidade, imaginem esse MD, tinha acabado de receber essa carta, e essa carta começa dizendo: rapaziadinha, Jesus Cristo não tem adversário à altura. É importante que vocês entendam isso, porque a gente está recebendo isso aqui agora. Meus amigos, essa série não é por acaso. Não é por acaso. Nós não precisamos reafirmar que Jesus é supremo num ambiente onde todos entendem isso. Então é importante a gente começar a estar atento aqui a saber, peraí, por que essa pregação é para mim? Então, muita atenção aqui, tá? Pensa comigo. Se Jesus não tem concorrente, quem é que tem? Sua atenção. Sua atenção. Tem concorrente. O tempo todo, criançada, pá. Sabe o que mais tem concorrente? Seu coração. O seu coração tem sempre concorrência, meus amigos. Sempre. Seu coração, ele é assim, ó. Caraca! Eu não vivo sem isso aqui. Pensa aí. Nossa, família. Nossa, meus filhos. Nossa, minha situação financeira. Nossa, meu rostinho. Nossa, minha saúde. Presta atenção. O seu coração está o tempo todo abrindo um vestibular, falando: quem quer ocupar? Ele é assim, ele é viciado por substituição. O seu coração, ele ama ficar enjoado. Ele se enjoa daquilo que é contínuo. Ele se enjoa daquilo que é permanente. Por isso que perseverar na Bíblia significa coroa da vida eterna. Porque não tem como, meus amigos. A perseverança é antinatural. Antinatural. Até seu prato preferido, 5 dias seguidos, você fala: caraca, mano, é seu prato preferido. Então qual é o seu Deus favorito? Qual é o seu grande amor? Quem tem mais de 30 anos aí? Quantas pessoas você já gostou na vida? Meu? Quantas pessoas, em alguns segundos das suas emoções místicas, você pensou assim: nossa, agora é o amor da minha vida. Não. Não tem jeito, não. Essa aí, nossa, Pai do céu, 18 vezes. Bom, essa eu vou casar, essa vai. Não, tem como. A gente combina, a gente tem tudo a ver. As pessoas oraram por nós, recebi uma profecia, moleque, filho. Aí vai lá, 3 meses depois, mano. Aí as pessoas: o que aconteceu? Não tinha isso. Então, mas não era pra ser, sabe? É vontade de Deus. Sabe por quê? Porque, tipo assim, eu disponibilizei meu coração para um concurso. Eu tomei a decisão baseada nas características dela e não no que Deus queria para mim. E é por isso que a gente confunde amor de Cristo com amor passional. Ok? Continuando. Ai. Meus amigos, toda tentação, toda provação, pensa aqui comigo, toda tentação, provação, dúvida, presta atenção, elas atacam você aonde?
Geralmente as suas tentações vão naquilo que você não se arrepende. Pensa aí, mano. Sabe esses pecados que você nem pede perdão mais porque você cai tanto? Sabe por que você cai tanto? Você não se arrepende. E aí é óbvio que toda hora a tentação vem. Ai, de novo. Ai, isso aí é difícil, hein, Deus? Entende aí, velho? Isso aí, né? 10 milhões na Shen. Brinca não. De novo. Ô, Jesus, estava num dia difícil. Ah, não, minha tentação é comida. Ah, porque eu acho que comer demais não é pecado, não. Acho que gula é coisa de católico. Gula não é pecado, não. Os caras, que quaresma, que sai pra lá, vou comer tudo. Perfeito, mas você come porque você tá ansioso? Por que você acha que isso é normal, velho? Sério mesmo. Por que você acha que ter uma alimentação destrutiva pro seu corpo não é problema? Não dá para entender como que nós cristãos maduros, a gente ainda acha que certos pecados não são pecados porque eu sou maduro demais. Então assim, como eu tenho muito Espírito Santo, tudo bem descontar no meu corpo. Mas peraí, Jesus não é a supremacia? Se ele é a supremacia, ele tem adversário à altura? Então o meu estômago é um adversário à altura. Meu estômago. Não, mas eu fico ansioso, mas eu fico nervoso. Caraca. Todos os pecados a gente tem um motivo, porque a gente não tem, infelizmente, a profundidade de arrependimento que a gente tem em outros. Imagina você numa briga de rua, mas você desce uma chulamba na cara de alguém, protegendo alguém que você gosta. Cara, eu tenho certeza que esse pecado não vai ser muito difícil de você buscar arrependimento. Porque eu espero, né? Não é uma coisa que você faça constantemente. Eu espero que brigar ou bater com alguém seja uma coisa assim, nem sei como é que eu fiz isso, fiquei muito bravo. E aí, muito rápido, eu saí para um lugar de oração e falo, Deus, caraca, me perdoa. Nossa, eu não faço ideia, por favor, me perdoa. Não. Agora, meus amigos, o pecado que tem horário. Que isso? Tem até despertador para ele. Entende? Quando a gente fala de supremacia de Cristo, a gente está dando um passo a mais aqui. Com o Leandro, a gente aprofundou em, cara, meu Deus, ele é tudo para mim. Por isso eu o adoro, por isso a beleza dele me seduz, por isso a beleza dele me desespera, me anseia. Eu quero conhecê-lo, eu quero estar rendido a ele. Por quê? Porque ele é o Senhor absoluto. Agora a gente está andando para um passo em como é que isso reflete na vida daquele que reconhece a supremacia. Vamos pensar mais um pouco? Se Jesus venceu a morte e você crê nisso, quais são suas sensações e conversas quando a gente fala sobre morte? Você é o tipo de pessoa que fala, muda de assunto. Não fala essas coisas não. Você tem medo, cara? Você está percebendo que não bate? Porque se Jesus ele é a supremacia também sobre a vida e a morte, eu que estou debaixo dessa supremacia, por incrível que pareça, loucura para o sábio, eu vou conseguir olhar para a morte com glória. Ninguém está falando em gostar de morrer, porque a gente é grato pela vida, mas é de quando o irmão ou uma irmã falece, meus amigos. O sofrimento sim é pela saudade, o sofrimento sim é pela situação, pelo momento, mas meus amigos, eu sei que o que eu estou falando aqui às vezes é um nível que a gente ainda não chegou como igreja, e nem eu como pessoa, mas a Bíblia fala, Paulo não está nem aí. Nós também precisamos adorar a Deus, cara. Nós também precisamos louvar a Deus, meus amigos. Por quê? Porque eu creio, meus amigos, que quem entrega a vida para Cristo, a morte não é o fim, é o começo. Então, quando um nenenzinho nasce aqui na igreja, meus amigos, que festa temos. O Oliver está chegando, ela vai, em nome de Jesus, a Natália vai mandar no grupo, ele vai mandar lá, a gente ficar tudo louco, todo mundo vai visitar com máscara, não se esqueça, igual o Mateuzinho lá, porque acabou de nascer alguém, né? Não, um novo começo. Cara, e a eternidade, meus amigos? Mas é difícil. Problema. Ele não é a supremacia? Ele não foi lá, morreu, mostrou como é que morre, mostrou como é que volta. Gente, Jesus, muito doido, né? Jesus não podia ter voltado assim, 15 minutos depois? Ali na cruz mesmo, não podia?
Cara, por que ele deixou Maria 3 dias, tipo assim, não, o moleque que eu pari morreu? Por que ele deixou os discípulos todos dispersos? Por que ele deixou Pedro voltar a pescar? Por quê? Pensa um pouquinho. Por que Jesus voltou depois de 3 dias? O que aconteceu nesses 3 dias com aquelas pessoas que diziam, estou entregue a Cristo? Elas duvidaram, meus amigos. Os discípulos duvidaram que ele voltaria. Por que eles duvidaram? Porque eles ainda não tinham Cristo como supremacia. Eles ainda tinham o plano deles de Jesus como supremacia. Ah não, o Jesus que eu espero é o Jesus que, cara, vai voltar e vai se vingar de Roma. Não, Jesus, não é possível que ele vai morrer na cruz do romano. Morreu, velho. Morreu mesmo. Foi lá, colocou até na gruta lá. Ficou. 1, 2, 3... Nossa, vocês entendem o que é isso aqui? É olhar para a morte e chegar na conclusão, caraca, Jesus perdeu. Agora olha eu e você, nós já temos o testemunho da ressurreição, nós já sabemos que ele voltou. Você, meu filho, minha filha, que está aqui emocionado com o Espírito Santo, você crê que ele em espírito está dentro de você. Agora me explica como é que a morte ainda é um problema para você. Porque não é um assunto trabalhado, mano. Você ainda não se colocou e se posicionou diante de Deus diante com isso. Ele ainda não tem supremacia sobre as suas opiniões sobre a vida além da morte. Isso não é importante, não? Meus amigos, cremos que a eternidade é domínio dele, certo? Então por que a ansiedade no nível de brigas e desavenças sobre como vai ser o céu? O céu é de quem? Quem construiu? Quem veio te salvar? Que diferença faz sua opinião? Acabou, fi! Por que você acha que você é tão importante assim, mano? Por que você acha que a sua opinião é importante na plenitude do Senhor? Meus amigos, como é que você ainda pode pensar assim? Ai, será que no céu vai estar todo mundo que eu gosto? Ai, será que lá no céu eu vou ficar triste porque ele não está lá? Vocês percebem, meus amigos, que quando a gente se coloca nesse tipo de pensamento, nesse tipo de ansiedade, sabe o que a gente está falando? Jesus, talvez eu acho que você não sabe bem quem que você vai salvar. Talvez eu acho que, tipo assim, nossa, cara, você precisa perguntar para mim. Você tem noção disso, cara? Você tem noção que se você for para o inferno, você vai porque é justiça de Deus? Você tem noção que as pessoas que você mais ama nesse mundo forem para o inferno é porque é justiça de Deus, velho? E glória a Deus porque é a justiça dele, porque se fosse nossa, eita nós, onde é que você ia mandar as pessoas que falam mal de você? Vocês percebem que a supremacia ser de Cristo faz com que a gente fique leve? A supremacia de Cristo é para tirar toda a ansiedade do seu coração, velho. Mas por que a ansiedade parece que ela é tipo um cachorrinho domesticado? Ela sempre precisa estar comigo porque a ansiedade me deixa alerta. A ansiedade faz eu ficar atento. Não, meus amigos, a ansiedade é desconfiança. O que deveria te fazer ficar alerta é o Espírito Santo. O que deveria fazer você temer é o Espírito Santo. O que deveria fazer a gente ter fome da volta de Cristo é o Espírito Santo. Meus amigos, você olha para o fim dos tempos como um escape? Você fica pedindo para Jesus voltar logo porque você está vendo muita dor no mundo? Você fica louco para Jesus voltar e resolver as coisas porque a sua vida está uma porcaria? Está faltando a supremacia de Cristo aí. Porque você não está conseguindo esperar o tempo dele. Você quer o seu tempo, meu. Se a supremacia é dele, ele não tem adversário à altura. A sua pressa não concorre com o tempo dele. Meus amigos, vocês estão percebendo que o papo de supremacia vai muito além da beleza? A beleza é a chama, mas a obediência me faz permanecer contemplando a beleza. É isso. Como que eu vou obedecer se eu não creio? Como que eu vou crer se eu não conheço? Como é que eu vou conhecer se eu não me rendo, meus amigos? Pergunta para si mesmo: você está rendido? Você está rendido em todos os assuntos? Você está disponível e aberto para que a supremacia de Cristo te revire
e tire todos os seus costumes, todos os seus apegos, todas as suas maniazinhas, todo o seu jeitinho organizado, sistemático de nada sair do meu jeito. Supremacia, filho. Meus amigos, a supremacia de Cristo, ela não tem espaço na sua agenda. Ela é a sua agenda. Entende? A supremacia de Cristo, ela não é parte dos seus planos. É o cérebro por trás dos seus planos. Se não, meus amigos, de novo, sem querer, você está construindo um bezerro de ouro e colocando como um adversário do Deus escondido lá na montanha que não vem falar comigo. Pelo menos esse bezerro de ouro que eu consigo ver, tocar e vai que ele me ajuda. São os pequenos adversários, meus amigos, que nós criamos, cara. Mas não há espaço, mesmo que você queira muito. Eita, vamos lá. Pessoal, uma coisa que Deus trabalhou comigo hoje é o seguinte. Olha isso aqui. Ah, Senhor Jesus. Se eu te perguntasse hoje, tá? A sua identidade mesmo, tipo assim, ó, como você se vê hoje? Pela sua autoestima, pensa um pouquinho, ó, pela sua autoestima. O que é autoestima? É a opinião que você tem de você, tá bom? Qual que é a sua identidade hoje com relação a um cristão? Vida de igreja, servo de reino de Deus, membro da CMD ou visitante. Qual é a sua identidade hoje, tá? Filho ou solto? Pensa bem. Hoje tem dia que eu me vejo filho, tem dia que eu me vejo solto, então é solto. Como assim solto? Solto é o seguinte: eu tenho tentado viver com Jesus, mas de acordo com aquilo que eu permito. Quando eu vivo assim, meus amigos, eu pego a supremacia de Cristo e coloco ela como opcional. E aí eu começo a olhar para Jesus como aquele Senhor que me ama, que me entende e que precisa aguentar, olha só, a forma como eu interpreto o Evangelho. Então, Jesus, você precisa ter paciência comigo, porque eu não acho que a igreja tá tão junto assim. Eu não acho que a igreja tem que ter discipulado. Ô Jesus, eu não acho que a adoração tem que ser tipo assim, 100 horas para acabar. Jesus, eu acho que, tipo assim, né, privacidade, entendeu? Qual que é a sua identidade? Na minha identidade de mim mesmo, eu determino o evangelho ideal. Que incrível, sabe o que você acabou de descobrir? Você é a sua supremacia. Jesus, valeu. Cara, Jesus é inútil numa vida assim. Ele só serve para te dar um chacoalhão em certos cultos e conferências para você falar, nossa, hein? Ai, ai. Inútil, velho, não muda meu caráter, mano. Não me deixa mais humilde. Não me faz pedir ajuda. Não afeta a forma que eu crio meus filhos. Não afeta a forma que eu lido com o dinheiro. Não afeta a forma que eu estou gastando meu tempo com vocês. Não afeta a forma que eu olho para a igreja caseira. Não muda as minhas orações. Eu continuo pedindo as mesmas coisas. Eu continuo só falando e ouvindo pouquíssimo. Continuo com as mesmas dúvidas que eu tenho há 34 anos. Continuo olhando para a igreja com toda a desconfiança do mundo, com todos os meus pormenores. Só que, nossa, hoje foi quente, hein? Nossa, hoje tocou, hein, irmão? Caraca. Nossa, pastor, Deus te usou, hein? Você percebe que essas frasezinhas soltas, cara, elas só estão construindo em você. Presta atenção. Um bezerro de ouro, maluco. Está construindo em você um senhor de si mesmo. Que fica como aqueles experimentadores e sommeliers de vinho. Nossa, doce. Seco. Nossa, caraca, velho. Avaliador de culto, meu. Avaliador de igreja caseira, velho. Avaliador da vida cristã do outro. Jesus Cristo, se o Senhor é a nossa supremacia, arrependa o nosso coração agora. Arrependa o nosso entendimento agora, Jesus. Se o Senhor olha com misericórdia para nós, esse é o nosso jeito de olhar um para o outro. Mas toma cuidado, meus amigos. O mesmo Senhor que olha com misericórdia, Ele exorta, cara.
Por favor, seja excelente em receber misericórdia, mas seja excelente em receber puxão de orelha. Ninguém vai puxar sua orelha aqui porque você está bem. Ninguém vai puxar sua orelha porque você está acertando, cara. Mas porque assim como Paulo falou, eu não sei se vocês prestaram atenção, volta rapidinho, no versículo 2, ó. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Vocês estão percebendo que o caminho para que a gente consiga conhecer mais dos mistérios de Deus, primeiro é a união e amor, cara. Meus amigos, se você não consegue ter uma vida verdadeiramente de igreja, de tentar, tá bom? É tentativas, ninguém está falando de sucesso, tentativas de vínculo, tentativas de gastar tempo na vida do outro, tentativas de ouvir, de ser ouvido, tentativa de abrir o inabrível. Se você não tentar, se você não dá um passo de fé confiando que se acha que está na Bíblia, deve tentar, né? Se você não faz isso, presta atenção, Deus vai continuar sendo um mistério para sempre. A beleza dele, toda vez que a gente falar de beleza de Deus aqui, vai soar abstrato. Toda vez que vai falar de beleza, você vai olhar para a cara do The Chosen. Eu não estou zoando, mas toda vez que falar a beleza de Jesus, você vai começar a contemplar um cara de cabelo meio comprido, cara de judeu árabe, com olhar de... e tipo assim, 33 anos. Você vai ficar olhando para o personagem do filme, cara. Você contempla um Deus com olhos de fogo. Não tem como isso racionalmente ser bonito. Isso é apavorante. Mas está vendo? Supremacia de Deus é padrão de beleza. O padrão de beleza é dele, não o nosso. Supremacia de Deus, meus amigos, é te colocar num lugar, me colocar num lugar. Nossa, isso aqui é muito cabuloso. Um lugar de eu não sou importante, eu não sou insubstituível, eu não faço falta. E olhar para essas três verdades e não sangrar. Pelo contrário, Jesus fez questão. E agora, em vez de olhar como vítima do sistema e do mundo, você vai olhar, caraca, ele me amou assim. Ele me convocou para uma comunidade de pessoas assim também. Caraca, ele não me rejeitou mesmo quando eu pedi para ele me levar embora. Cara, ele não me abandonou quando eu disse que não acreditava mais em nada. Você é louco, meu. Olha a supremacia dele. A supremacia dele é tão violenta que nem o não seu ele está aceitando. Olha o amor de Deus, cara. Como é que pode? Ele morreu por mim sem... É que eu sei que a gente fala tanto, mas já parou para pensar? Ô Vivi, eu vou... Tá pensando em comprar um pão ali para você? Porque aquele dia eu fui na sua casa do Japão? Tipo assim, de boa? Você tá precisando, né? Ué, imagina. Nunca vivi na vida, nunca. Chego, sacão de 30 pão. Toma, Vivi. A Vivi vai falar, você tá maluco, rapaz? Você nem me conhece? Achou que eu tô passando fome? Jesus fez isso, meu. Ele não te perguntou, tá precisando? Tá sentindo mal? Tá sentindo sozinho? Tá sentindo carente? Oh, vou ali morrer na cruz e chego mais aí pra te salvar, beleza? O maluco chegou, te salvou. Você falou, agora acredita? Ah, você, me falta evidências. Mas só crer, eu tenho que obedecer. Meus amigos, supremacia. Supremacia. Ai, hein? Meus amigos, chega de motivos para se afastar e para tentar um cristianismo de conta própria. Que sobre motivos para você confiar no plano de Jesus. Sabe qual que é o plano de Jesus? Ele chegou em Pedro e falou assim, meus amigos: Pedrão, aqui eu tô fundando o meu close friends. Não. Perdão. Pedrão, aqui eu tô fundando a minha empresa SA Limitada. Não.
Desculpa. Pedrão, eu tô aqui criando o meu fã-clube, filho. Você é louco. Show todo domingo em toda igreja. Não precisa pagar ingresso. Não, tá bom, Pedro, desisti. Tô criando aqui meu grupo de WhatsApp. Agora, eu queria que a gente meditasse um pouco nisso. O termo que Jesus usou é igreja, certo? Você sabe de onde é a palavra igreja? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar eclésia. Não já? Você sabe o que quer dizer a palavra eclésia para o grego? Que era a língua falada ali na região do Império Romano, onde eles estavam. Quando eu era moleque, eu escutava assim, chamados para fora. Você já deve ter ouvido isso aí também. Não faz sentido nenhum. Essa tradução não faz sentido nenhum. Porque os caras traduziram o plano da igreja, não traduziram a palavra. A palavra eclésia, meus amigos, ela era usada há 700 anos antes de Jesus, tá? Numa cidade chamada Atenas. E qual é que era, né? Então, nessa cidade tinha uma praça, imagina que Baipendi, beleza? Essa praça chamava Ágora. Ágora. E nessa praça, a eclésia acontecia todo sábado. Aí agora eu vou te explicar o que acontecia ali. Atenas era uma cidade, meus amigos, que não tinha prefeito, não tinha vereador. O funcionamento deles era o seguinte: se você é cidadão, você vai para a praça. Lá na praça acontece a eclésia e a gente toma as decisões ali. Certo? Ou seja, o que é uma eclésia? Eclésia é o compromisso constante de me encontrar. Olha isso. É o compromisso constante de me encontrar com cidadãos como eu para fazer parte da construção daquele lugar. Presta atenção. O eclésia é, na verdade, né, o nome que os gregos davam para todos os cidadãos de Atenas que tinham direitos, então eles eram especiais por algum motivo. E ali, meus amigos, as decisões eram tomadas sempre com todos os cidadãos reunidos. Então não tinha prefeito, não tinha presidente, era tudo em comunidade. Só que a eclésia só funcionava se fosse toda semana. No mínimo, às vezes 2, 3 vezes na semana. Por quê? Porque a cidade tinha suas demandas, suas necessidades, seus problemas, e ninguém ia fazer por eles. Eles eram responsáveis por cuidar daquilo. Agora, olha Jesus. Pedrão, eu vou abrir a minha eclésia. Pensa um pouco agora. Eu vou começar através de uma pessoa, Pedro, um encontro constante para cuidar, para conversar, para discutir, para construir, para aprender, para ensinar sobre a minha cidade. Qual que é a cidade de Jesus, mano? O reino do céu. Só que agora é muito louco, porque talvez você já viu filmes e séries de The Chosen? É que não chegou nessa parte ainda, né? Mas você não se perguntou assim, não era só os judeus ter matado Jesus? Tipo assim, se Jesus só pregou para judeu praticamente, né? Assim, ele indiretamente acabou pregando ali para os romanos, mas o foco dele era judeu. Mesmo assim, o romano que ele teve contato não era de relevância nenhuma. Se você pegar um mapa, só para vocês terem uma noção, tá? Jerusalém ficava à distância de Baipendi para Manaus, de Roma. As turmas das estradas, o Clevão que já rodou todos quilômetros, milhões, já foi para Manaus? Tá vendo? O homem já andou tudo e não chegou lá. Então assim, é longe demais! É longe demais! Então, eu só estou tentando trazer o quê? Ninguém em Roma ouviu falar de Jesus. Tá? Jesus não foi esse cara famoso assim. Quem deixou ele famoso foram os seus discípulos. Ponto. Está provado isso já. E Jesus também não tinha esse plano, não. O rolê dele era ali. Mas por que eu estou dizendo isso? Gente, por que vão matar? Por que o cara lá longe vai mandar matar Jesus? Porque olha o que Jesus está começando. Um governo independente num reino. Ele está falando isso dentro do império que já tinha imperador, meus amigos. Vocês estão percebendo que a supremacia de Cristo é tanta que os poderes do mundo, os Donald Trump, os Xi Jinping, Vladimir Putin, qualquer estado, nação que você falar aí, eu quero que você entenda, isso era o proporcional da época de Jesus. O Império Romano não era nem tipo assim, só para você ter noção, o Império Romano não era tipo Estados Unidos e Rússia. Era como se eles tivessem brigado e ganhassem só um.
O Império Romano era a supremacia da geopolítica, entende? Aí me chega um carpinteiro judeu de um povo escravo, da família miserenta, com 12 discípulos que ninguém entendia nada que falava, um pobre, outro brigão, e fala assim, tô começando um governo novo. Esse governo novo, ele se encontra 3, 4, 5 vezes na semana. Meu Deus. E ele é perpétuo. Ah, não. Imagina você um soldado romano, falou o quê? Rebelião. Aí vocês entendem por que Jesus recebeu também a punição de preso político. Por que ele ganha a coroa de rei dos judeus? Porque ele traz a ideia de um novo reino literal. Meu Deus. Só que aí é o mais espetacular. Olha que lindo a supremacia de Cristo. Ele jogou a ideia e morreu. Pô, o Império Romano já estava há 700 anos no comando, turma. Jesus começou esse bagulho e deu 1 ano e morreu. Os caras... Aí eu te pergunto hoje. Cara, isso é muito bom, velho. Você sabe qual é o nome completo da Igreja Católica? Completo. Igreja Evangélica... Ó. Igreja Católica... A única coisa que sobrou de Roma é o nome de uma igreja cristã. Vocês entendem isso? Jesus sem armas, sem revide, morrendo em 1 ano do seu projeto. Através do poder da sua supremacia, derrubou o maior poder geopolítico da Idade Antiga. E tudo o que restou deles está vinculado ao cristianismo. A Bíblia é traduzida para o latim. A cidade do cristianismo, que seria Vaticano, mas eu não concordo, mas é só para vocês entenderem. A maior igreja do mundo, que é uma igreja cristã, você tem, né, a gente tem questões com ela ou não, mas é a Igreja Católica Apostólica Romana. E o mais espetacular, a língua que você fala, sabe qual que é? Vamos ver quem sabe. Português. E sabe de onde veio o português? Do latim. E sabe onde era falado o latim? Em Roma. E aí eu te pergunto, o que isso tem a ver? Tudo, meus amigos. O Império Romano é o povo até hoje que mais influenciou nações. Jesus, na sua supremacia, nasceu dentro de uma civilização que mais tinha acesso a refazer manuscritos para todas as línguas e todos os povos. Meus amigos, se você começar a estudar Cristo na história, você fala, o quê? O cara pensou em tudo. Vamos lá, o quê? Vamos lá, o quê? Aí a gente volta. Você está vendo como saber que o Senhor da morte é Jesus e o que o Senhor da eternidade é Jesus tem que te trazer paz e leveza? Porque se dependesse de você para os outros conhecer a Cristo, não tem estratégia da sua cabeça que resolva. Por isso que Jesus fala, criem o evangelho, ide e preguem. Não. Aqui é o evangelho, ó. Agora vocês vão e pregam. É só repetir o que eu falei, a partir do testemunho de vida que vocês tiveram. Nossa. Não, mas e se os caras não aceitar? A supremacia de quem? Vamos lá, o quê? Então não vem com esse papinho de eu prego, ninguém converte, vou pregar mais não. Quando você pensa assim, de novo, você está trazendo a supremacia para você. De novo, você está achando que é no seu esforço. Seu esforço é andar e abrir a boca. Convencer não é. Só que a gente quer trocar. Ah não, só vou andar e abrir a boca se eu convencer. Ah, lasqueira. Aí você vai viver até morrer assim. E aí você vai chegar nos seus anos de velhice e vai se confirmar. Ah, agora não dá mais, né? Mas vou orar pelos jovens. Caraca! E aí Jesus, na sua supremacia, com toda a justiça que ele tem, ele vai poder te julgar muito bem. E ele sim, com o seu avaliador final. Você se submeteu à minha supremacia. Meu Deus. Não. Você foi um adversário, sabia? Imagina. Caraca, irmão. Imagina Jesus chegando a você. Tá o capeta lá, coitado. Coitado não, né? Mas tipo assim, tá 1000 anos lá. Já tá lá. Tipo assim, já cumpriu o papel dele, que ele é o Apocalipse, sabe? Já perdeu pro Zé, já perdeu tudo. Aí chegou a nossa hora do data show, todo mundo é feliz. Aí tá lá o diabão lá, tá de... Só chorando pra raio, arrependido, né? Sei lá. Cara, aí você tá tipo assim, né? Você vê ele lá apanhando, você chega, você é louco, tô vendo tudo. Aí tá Jesus aqui, fala próximo, Azaf. Ei, salve Jesus. Posso te abraçar? Calma aí, cara, 2 minutos. Aí bota lá e tal. Gente, olha que incrível. Aí ele vem e fala, Azaf, então, você aprendeu, cara, você aprendeu, ó,
pegou para seus alunos, um monte de coisa que você acha que você fez, você fez mesmo, hein? Deixa eu te falar, você gastou a maioria da sua vida disputando comigo. Quem que era o senhor de sua vida? Então assim, a minha conclusão final é adversário. Nossa! Ai, Deus amado, socorro. Porque tipo assim, o capeta pelo menos assumiu. Nossa! Vocês estão entendendo? Que o capeta pelo menos falou assim, não, vou perder, mas vou. Meu Deus! E eu? Não, filho, até o fim. Tá louco, Jesus? O Bubi rindo, filho. Pra chegar lá e falar, você enganou você e os seus irmãos. Nossa! Pra mim, você foi adversário. Você, de verdade, você nunca reconheceu minha supremacia. Meu Deus! Se não coubesse na sua lógica, não era verdade. Meu Deus! Se não coubesse no seu raciocínio, não é verdade. Se não tivesse no tempo que você estipula para as coisas, não acontecia. Nossa! Se os irmãos não fossem irmãos, baseado na medida que tem que ser irmão, se o perdão da pessoa não fosse olhando no olho, com a mãozinha na mãozinha, comendo frutinha, tomando café, não era perdão. Mano, quem é você, meu filho? Eu te ensinei a corrigir seus filhos, você não corrigiu. Eu ensinei você a cuidar do seu casamento, você esperou sempre o seu cônjuge fazer. Por que você acha que você sabia mais que o meu jeito de fazer? Aquele ali tá ferrado. Mas desde o começo eu sabia quem ele era e todo mundo sabia. Você não. Cara, dá não, filho. Vocês estão percebendo, amigos? Que se você quiser ainda, depois disso tudo, trazer para o seu braço e pelas suas capacidades ir para o céu, é só desespero que solta. Porque a cada 10 acertos seu é 100 erros. Gente, a graça de Deus, ela é fulminante. Vocês percebem, meus joelhos estão tremendo aqui, é sério, cara. Tipo assim, essa parada é fulminante, meus amigos. E aí Jesus vem e lança para Pedro, né? O mesmo cara que ele abriu a eclésia. Apacenta minhas ovelhas, cara. Não vem com esse papinho que ser papa pastor, não, tá? Apacenta, ele está falando ali para a igreja. O que é apacentar? O que é apacentar, Deus? Repara bem. Apacentar não é a parte pesada. De novo a gente volta. Ele é o Senhor do absurdo. A nós somente o possível. O que é apacentar? Ele falou, a Bia chegou aqui na igreja, cara. Ela tá vindo faz uns 3 domingos. Aí eu vou perguntar pra Luana se eu posso falar com ela. Cara, que casamento é esse, mano? A supremacia é sua esposa, velho. Meu Deus! Né, mas não quer ter problema em casa. Meu filho, você vai ter problema com o pai. Você está desobedecendo Deus em nome da sua esposa. A gente não está entendendo ainda quando Jesus fala: quem não amar a mim mais do que filho, marido, esposa. Repara que você deixa de obedecer com boas motivações. Você deixa de obedecer com razão. Ó, a minha esposa é uma pessoa insegura. Não, meu marido ele é meio complicado, ele não é bem resolvido. Velho, de novo, o cristianismo não é medido pela sua opinião. Por favor, guarde isso aqui. Jesus não tem opinião. Sabe por quê? Porque opinião pode mudar. Então não fala assim: Deus, uma oração que eu já fiz, tá? Por isso eu vou falar com vocês. Deus, eu quero a sua opinião sobre mim. Então você nem está pedindo. Tá igual a mãe do Tiago e João. Bora na direita e na esquerda, viu? Igualzinho. Gente, Deus não tem opinião, cara. Por que ele não tem opinião? Porque Ele é supremo, meus amigos. Deus tem a verdade. Peça a verdade de Deus sobre você. Faça como Davi. Som do meu coração. Vê se há em mim coisa que eu não estou vendo. Porque só o Senhor pode ver. Olha Davi reconhecendo. Deus, tem uns negócios aqui que às vezes eu acho que é pecado, acho que não é. Eu não quero correr o risco de estar disfarçando. O Espírito Santo vem e meticula tudo, separa, igual eu faço com feijão para separar.
E se o feijão podre for as coisas que eu mais gosto, eu quero ter prazer em jogar fora, porque não tem apego emocional nessa vida, dependência emocional nessa vida, dependência afetiva nessa vida, meus amigos, que custe um amor supremo. Amor supremo, amor que satisfaz. Amor que te faz completo, meus amigos. Amor que te fez nascer de novo, cara. Amor que em todo o nosso orgulho de continuar teimando, a fazer do nosso jeito, está aqui mais uma vez, pela graça de Deus, usando a minha vida para falar com você. Renda-se, meu. Baixa a sobrancelha, velho. Baixa o olhar, mano. Pezinho no chão, maluco. Volte-se ao seu Senhor. A supremacia, meus amigos. Não sei, aqui caminhando, meus amigos. Não sei se ficou claro, porque eu compartilhei a pregação com o Lê antes. Que todos esses exemplos que eu estou tentando falar com vocês aqui são exemplos que, se você puder abrir em Colossenses capítulo 2, para a gente finalizar. Versículo 8 agora, tá? Colossenses 2, 8. Amém? Olha só. Tenham cuidado para que ninguém escravize vocês a vãs filosofias e filosofias enganosas, que estão fundamentadas em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Olha agora. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois está nele, que é a cabeça de todo poder, autoridade. E vocês receberam a plenitude. Queria finalizar aqui, porque só para você entender aqui, é bem rápido mesmo. Meus amigos, nessa igreja de Colossos, estava chegando uma galera que estava falando o seguinte: Cristo, Ele é perfeito, Ele é lindo e maravilhoso, e nós não somos dignos. Até aqui? Mas por isso, a gente precisa fazer algumas coisas para se aproximar dele. E aqui em específico, na igreja de Colossos, eles recomendam, depois se quiser ler o texto, vai fundo. Ele fala de culto aos anjos e de uma prática de não toqueis. Ele tem um específico, não toca em comida, não toca em bebida tal. E aí Paulo fala: rapaziada, vocês estão loucos, mano. Vocês estão querendo colocar uma bengala no cristianismo. Vocês, olha que doido que Paulo fala, vocês são tão orgulhosos, que quando vocês falam que vocês não merecem Cristo, vocês criam outros caminhos para se justificar. Vocês criam eventos, vocês criam justiça social, vocês criam ajudar pessoas, vocês criam ofertas financeiras. Eu só estou te dando um exemplo atual, só para a gente entender de uma forma bem geral, e colocam nessas atitudes formas de te aproximar de Deus. E meus amigos, Paulo está sentando o pé aqui, porque ele fala que esse tipo de pensamento não é só enganoso. Guarda essa palavra final: vão. Para você que não sabe, vão significa ausência de eternidade. Pelo amor de Deus, se eu estou seguindo uma prática que é vã, presta atenção, e o meu anseio é ver Jesus na eternidade, com essa filosofia vã, eu estou construindo o inverso, porque eu estou alimentando uma vida sem eternidade, eu estou alimentando uma caminhada com Deus baseada em troca e recompensa. Nossa! Caraca, acabei de ser abençoado, certeza porque foi que eu fiz um louvor domingo feroz. Caraca, acabei de receber uma promoção, certeza porque eu dei umas ofertas maneiras. Caraca, mano, minha família tá vindo para a igreja, certeza porque eu tô orando. A gente começa a colocar mérito, meus amigos. A gente começa a colocar ações nossas como se elas nos dessem níveis num lugar onde só há um Supremo.
Só há um Supremo. Meus amigos, a nossa oração hoje é: Espírito Santo, nos dê discernimento para tudo que está roubando em mim e na igreja a sua supremacia. Terminando, meus amigos. Quando o Espírito Santo, enfim, foi derramado, em Atos 2, cumprindo Joel, quem estava lá e não recebeu, disse que o povo estava o quê? De boa? Bêbados e embriagados, certo? Então vocês percebem que a eclésia de Cristo pro mundo, ela é o oposto de supremacia. Ela é literalmente caos. Aí agora eu te pergunto: onde você está? Você está avaliando o que a supremacia de Deus está fazendo num povo? Ou você está no povo que Deus está tratando? Isso é tão importante, meus amigos, porque aqueles que em tese estavam bêbados, embriagados, falando em línguas estranhas, ou falando em línguas de outros povos, né? Eles nem perceberam que a galera estava falando isso deles. Sabe por quê? Porque a supremacia de Cristo ocupou plenamente a cabeça deles. É isso. Não sei se você prestou atenção, mas nesse texto que a gente leu de 10 versículos, Paulo fala pleno ou plenitude 7 vezes. Sabe por quê? Porque esses hereges aqui da igreja, na época, que estavam falando para você cultuar os anjos, diziam que a plenitude de Cristo, ela é alcançada se você adorar outros seres plenos. Olha como é que Paulo está sendo certeiro. Ele está falando: que adorar anjo, rapaz? Tá doidão? A gente já tem um completo que os anjos adoram. Vamos lá. Amigos, a nossa pedra fundamental, ela é suficiente. Então, que coisa mais maravilhosa, né? Jesus Cristo nos apresenta um evangelho onde toda a responsabilidade dura e pesada é dele, onde a nós nos cabe contemplar, obedecer e permanecer. Por favor, não queira trocar de lugar com Jesus. Não precisamos, não devemos. Ele já cumpriu. E a nós nos cabe se render. Amém, meus amigos? Vamos orar sobre isso juntos? Por favor.